Pessoal, aqui então vou falar um pouquinho sobre o IFRS, que é o International Financial Reporting Standards. O que que é isso? O IFRS, ele é o conjunto de normas contábeis internacionais. Ele é estabelecido pelo International Accounting Standards Board, o IASB, né? Ele tem como objetivo uniformizar os relatórios financeiros em todo o mundo. Então, com isso, com essa uniformização e padronização, que já está no nome do IFRS, ele pretende facilitar a comparação entre empresas de diferentes países. Então, nós temos aí um mundo globalizado, com investidores fazendo investimentos em todo o mundo. É fundamental que se tenha uma padronização da contabilidade, de modo que a análise dessas empresas ela seja mais facilmente interpretada. Então, é como se fosse uma língua universal de contabilidade, é o que o IFRS pretende fazer. Como principal característica é que o IFRS é baseado mais em princípios do que em regras. Então, o que que isso quer dizer? Ele dá um conceito naquela norma contábil, mais do que ele diz exatamente como ela deve ser aplicada. Então, ele é um pouquinho mais genérico, né? Mas com isso você consegue ter uma abrangência maior, né? Então, imagina que um princípio contábil, se ele fosse muito direto ao ponto em determinado assunto, ele poderia não abranger tantas outras N situações que aquele assunto pode aparecer em outras empresas, né? Fica muito difícil algo muito restrito, direto ao ponto, ser aplicável em diferentes empresas. Por exemplo, se tivesse aí uma norma de receita uma norma de contabilização de receita muito definida e muito estrita, ela provavelmente ela não abarcaria as diferentes reconhecimentos de receita em diferentes empresas aí de tecnologia, do setor regulatório, do setor de varejo, enfim, como o IFRS ele tenta fazer essa unificação, ele é um pouco mais conceitual. Isso tem um lado bom, que eu acho que eu já falei, ele é mais abrangente, mas pode ter também um lado ruim, porque dependendo da falha ou dependendo do texto que ele traz, ele pode ensejar aí alguns casos de contabilidade criativa, que são utilizadas por empresas aí, a gente sabe disso, a gente vê no mercado brasileiro casos recentes de contabilidade criativa, de empresas que sim estavam adotando o IFRS, mas mesmo assim não estavam com as suas demonstrações financeiras adequadas ao seu patrimônio. Então, muitas pessoas e profissionais de má índole, eles acabam trazendo isso e usam de má fé dessas, talvez, brechas do IFRS. Aqui no Brasil, nós temos a CVM, que procura, por meio de alguns regulamentos, trazer luz para alguns pontos que a contabilidade do IFRS ou do CPC, que no âmbito nacional, não faz. Então, se tem um tema que, por exemplo, tem algum debate mais a fundo ou o IFRS não é claro, a CVM ela faz esse regulamento, ela traz luz para aquele tema específico em termos de contabilidade e finanças. Então, é muito curioso essa abordagem aí interessante, tá? Como benefícios do IFRS, nós temos aí a maior transparência e comparabilidade entre as empresas, que nós já falamos. Ela também permite um acesso mais facilitado aos mercados de capitais internacionais, na medida que exista uma língua universal de contabilidade, e aí se consegue acessar se consegue compreender as empresas mundo afora, como elas são contabilizadas. Então, você analisa uma empresa aqui do Brasil, vai ser muito semelhante a analisar uma empresa dos Estados Unidos, da China, do Japão,
se essa empresa também estiver adimplente ou estiver tendo a sua contabilidade fundamentada no IFRS, tá? A adoção no Brasil se deu em 2010 pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Foi feito aí um período de transição de alguns anos para que as empresas pudessem se adequar e, de fato, aí chegassem na obrigatoriedade de adotar o IFRS. Então, hoje em dia, ele é obrigatório para empresas de capital aberto, inclusive algumas empresas de capital fechado, principalmente aquelas que são auditadas, né? As auditorias externas, elas cumprem o IFRS à risca, tá? Então, essas empresas acabam tendo que se adequar. É isso sobre IFRS.